Nosso tema de hoje é a segurança pública, que é um problema gravíssimo no Brasil. Um problema que envolve não só a violência nos grandes centros urbanos brasileiros, mas principalmente a ação do crime organizado, que se torna hoje tão manifesta no Rio de Janeiro, em São Paulo, sobretudo no Rio de Janeiro, onde a situação geográfica da cidade favorece a ação dos bandos que lá tratam do tráfico de drogas. Nós convidamos o ex-governador do Rio de Janeiro, o deputado Moreira Franco, e o deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT, também do Rio de Janeiro, para tratar desse tema que apaixona hoje as discussões no país e no Congresso. Pedi inicialmente ao governador Moreira Franco que fizesse uma exposição, uma análise sobre a opinião dele em relação ao problema da segurança pública e o que está faltando para que o Estado volte a ser o que falava o Thomas Hobbes, né? O Estado deter o monopólio da violência institucional. O Estado parece que perdeu essa capacidade, não é? Eu creio que sim. E eu não tenho dúvidas que o grande problema que o governo do presidente Lula terá, a marca do governo, será a questão da segurança pública. Da mesma forma que o governo Fernando Henrique Cardoso foi o controle da inflação, a estabilidade financeira e econômica, o do Sarney foi o esforço da redemocratização, do retorno à democracia. Na minha opinião, o do presidente Lula será a questão da ordem pública, do restabelecimento do Estado como um poder e a consequente derrota do chamado poder paralelo que, cada vez mais, principalmente no Rio de Janeiro, se transforma em poder de fato, colocando o poder público como poder paralelo. E, para isso, me parece que é fundamental que o governo federal crie um grupo especial, uma força-tarefa, para tratar da questão do crime organizado. O nível de sofisticação, a natureza orgânica do crime organizado no Brasil, as atividades que mexem com câmbio, com lavagem de dinheiro, com tráfico de armas, com compra e venda no exterior de armamentos e de drogas, isso tira... Troca por carga roubada, carros roubados. Isso tira do governo estadual a abrangência necessária para um combate eficaz e coloca no governo federal, por intermédio da mobilização do Banco Central, da Receita Federal, da Polícia Federal, das tropas de controle de fronteira, enfim, desse núcleo para controle de lavagem de dinheiro, a mobilização de todas essas instituições para que essa força-tarefa possa efetivamente ajudar as polícias estaduais que vivem um momento dramático no Brasil pela corrupção, pelo desmando, pelo envolvimento de vários de seus membros em atividades criminosas, para que esse combate se faça comandado por essa força-tarefa do governo federal, com as polícias estaduais sendo mobilizadas. Eu creio que esse deve ser o caminho. Deputado Antônio Carlos Biscaia, qual é a sua opinião sobre o caso no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro a violência tem uma face particular. Quer dizer, o Estado chegou a ser ultrapassado, chegou a ser relegado, como disse o governador, a plano secundário. Por que a situação no Rio de Janeiro chegou a essa situação de verdadeiro descalabro, quando o crime tem o desembaraço de atacar hotéis em plena cidade, de atacar a sede da prefeitura, de atacar o Palácio Guanabara, que é a sede do poder no Estado? Eu tenho uma avaliação crítica sobre a situação do Rio de Janeiro. Eu considero que foram 20 anos de equívocos em política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Houve o período que o governador foi Moreira Franco, foi uma sequência de equívocos. O tema foi tratado politicamente, quer dizer, as eleições para governador nos últimos 20 anos foram decididas com o tema segurança pública. O próprio ex-governador
foi eleito com a proposta de que acabaria com a violência em 6 meses. Em seguida, voltou o governador Brizola anteriormente, a situação se agravou. Novamente, outro governador foi eleito dizendo que acabaria a violência em 2 anos. O senhor não acha que a exacerbação da violência foi estimulada pela convicção de alguns políticos importantes no estado do Rio de Janeiro de que o crime também era uma questão de origem social, era uma causa de origem social? Isso não agravou? Não, primeiro eu considero que, pela gravidade da questão, não poderia ser tratado politicamente como foi sendo tratado nesses 20 anos. Eu acho que a questão é séria, tem que ser tratada como prioridade e de uma forma suprapartidária. Este é um aspecto. Por isso que a situação foi se agravando. Por outro lado, aí eu manifesto a minha concordância. São 2 linhas de ação. Uma relacionada com aquela criminalidade que é decorrência, efetivamente, das condições socioeconômicas do nosso país, da situação do Rio de Janeiro, da nossa cidade, quer dizer, convivendo bolsões de miséria em áreas... O recrutamento de jovens para o tráfico. Exatamente. Essa situação contribui para a violência e criminalidade. Mas, paralelamente, existe aquilo que hoje nós definimos como o crime empresa. O crime empresa está aí. São organizações criminosas que visam o lucro e vão tendo os seus tentáculos aí. Quer dizer, o envolvimento, parte da polícia, envolvimento da classe política hoje. Quer dizer, a gente sabe que existem áreas no Rio de Janeiro que uma pessoa de bem não pode entrar para fazer política. São áreas dominadas pelo crime e que alguns políticos entram. Evidentemente, se lá entram e lá obtêm apoio político e fazem algum tipo de acordo, o que fortalece as organizações criminosas. E aí também, hoje, nós já temos tentáculos no Poder Judiciário, aquilo que nunca se imaginava que fosse acontecer em outros tempos. E o pior é que os serviços públicos não podem entrar nos morros. A Light, a SEDAI, a CAE, a SEDAI no Rio de Janeiro. Quer dizer, os serviços públicos que precisam prestar esse serviço à população não podem entrar. Ela entra autorizada. Se não houver autorização daqueles que comandam, não entra. O outro aspecto é a posição do governo federal. Eu acho que o governo federal efetivamente tem que assumir o seu papel. As diretrizes de uma política de segurança pública devem ser traçadas e conduzidas pelo governo federal. Os estados têm a sua responsabilidade, mas o governo federal não pode se eximir da sua. E, nesse ponto, eu acho que o aspecto positivo aí é o Sistema Único de Segurança Pública. Eu participei durante 2 anos, na fase pré-eleição do presidente Lula, como coordenador, um dos coordenadores desse programa. Então, espera-se que ele seja executado em parceria com os estados. Deputado Moreira Franco, o senhor não acha que tudo tem de começar pela ocupação física do morro, o Estado ocupar os morros? Quando se diz o Estado ocupar, não é só colocar batalhão da Polícia Militar dentro do morro, não. É iniciar um programa de urbanização dos morros, das favelas, porque já não adianta fugir à realidade. A realidade está aí. Vai se retirar o Morro do Alemão? Seriam necessários bilhões de dólares para fazer uma remoção, como fez o Carlos Lacerda no túnel do Pasmato. Em cima do túnel do Pasmato tinha aquela favela, se lembra, né? Na década de 60, o Carlos Lacerda removeu para Bangu, para Vila Kennedy. Os favelados foi um grande problema. Quer dizer, o Brasil não tem recursos para fazer um programa de remoção de favelado, de reassentamento de pessoas, construção de moradias. Então, seria mais realista o Estado ocupar os morros. Olha, eu creio que nessa questão nós temos 2 problemas. O primeiro deles é com relação ao diagnóstico. Eu estou convencido que o diagnóstico sobre o problema do crime organizado, eu não digo nem da segurança pública, mas da desordem pública, é uma questão de ordem pública, o diagnóstico ele já está bem feito. De modo geral, as pessoas fazem a mesma avaliação do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, da desigualdade no Brasil, que é muito profunda, de uma excessiva concentração de renda, de um enfraquecimento financeiro do poder público para poder ter ações concretas no campo social. Isso tudo nós já temos uma visão comum.
O deputado Biscay colocou com muita propriedade, e eu concordo com ele, que essa questão de segurança pública não deve ser politizada, e que foi muito politizada. Disse ele que eu me elegi, vejam só, que eu me elegi governador com uma promessa de acabar com a violência em 6 meses, que foi, e eu tenho reconhecido isso, não uma promessa, porque eu disse isso uma vez, uma única vez, foi um excesso de marketing, uma utilização inapropriada do marketing para tratar de um assunto dessa envergadura. Que o PT e o PDT, na época, que me faziam oposição, a partir de uma única afirmativa, eles então politizaram, partidarizaram, transformaram em combate, eles construíram essa promessa na realidade, a ponto de, quando o governo fez 6 meses, fazer uma grande manifestação cobrando o fim da violência, como se a violência pudesse acabar. Ou seja, um equívoco passou a ser um objeto de um diálogo. Porque as forças de oposição, PT e o PDT, se incorporaram nisso. Eu concordo que a politização, a partidarização é um erro, é um equívoco. Agora, eu não acho E uma cobrança irreal. Claro. Porque não se podia acabar com um Evidente, passe evidente, mágico evidente. com uma coisa que tem... E os outros governadores que me Profundas sucederam raízes. fizeram a mesma coisa. O Marcelo disse que Em 2 anos renunciaria se não acabasse. O Garotinho disse que ia criar uma delegacia nova, moderna, etc. Mas, enfim, isso aí sai... Mas concorda que o tema tem decidido as eleições no nosso Estado. Claro, e aí é que eu quero entrar, que é o segundo ponto. É o problema mais grave no Brasil hoje. Hoje, se você fizer uma pesquisa, a questão da segurança pública as duas... Nós temos 3 grandes revistas semanais. 2 delas, a manchete, a matéria de capa é a questão da criminalidade, da desordem urbana, da insegurança do cidadão. Então, esse é a questão de política pública mais relevante. Mas, Agora, em nenhum local ela é mais aguda do que no Rio de Janeiro. Claro. Nenhum local, nem em São Paulo. E eu concluí... É tão aguda por causa das condições particularíssimas do Rio de Janeiro, condições geográficas. E eu concluiria essa minha intervenção dizendo o seguinte: eu não acho que nós temos condições hoje, com as experiências que temos vivido e com o sofrimento que o povo carioca, fluminense e brasileiro vem tendo nessa área nos últimos anos, eu não acho que a gente possa mais cuidar isso como se fosse fruto exclusivamente da questão social ou da questão econômica. Nós precisamos cuidar de reorganizar o aparelho policial. Nós precisamos entender que essa divisão de polícia militar e polícia civil, com as atribuições que tem, uma prende, a outra tem poder judiciário, e com conflito uma de poder com a outra. Esse modelo não é adequado mais. Ele tem servido ao fortalecimento do crime organizado, que mobiliza mais dinheiro, que incorpora mais tecnologia na sua ação, que hoje no Rio de Janeiro o crime organizado, o senhor Beiramar, tem ligações com a Farc. Hoje no Rio de Janeiro tem um ambiente de guerrilha urbana. As ações que você citou são ações nítidas de guerrilha urbana. Você atacar um hotel, a gratuidade do ataque, a maneira pela qual o ataque foi feito... intimidar. É para intimidar. Então, eu creio que Intimidar a esse população. ambiente impõe hoje um certo rigor na especialização e no tratamento do tema. Nós precisamos de aparelho policial adequado para combater o crime organizado. Deputado Antônio Carlos Biscaia, agora... O que existe também muito em relação às providências que são aconselhadas para enfrentar o crime, para reprimir o crime na sua manifestação exasperada que tem hoje no Rio, é que se vai muito para a área da retórica. O deputado Moreira Franco falou que este é um problema cujo diagnóstico já foi esgotado. O que tardam são as providências concretas. É verdade que o governo acaba de tomar uma providência importante, que foi a designação de um grupo de tarefa, primeiro no Espírito Santo, onde também o crime é um enclave do crime, é um enclave geográfico e enclave do crime também. E agora no Rio de Janeiro. Mas qual a sua impressão a respeito da criação dessa força-tarefa? E o que de concreto se pode fazer para enfrentar a realidade geográfica do crime?
é o crime infiltrado em todos os bairros do Rio de Janeiro através dos morros. Pois é, em primeiro lugar, a questão do Espírito Santo. Foi um exemplo, eu acho que a situação lá foi revertida. Ela melhorou. O Espírito Santo tinha os mais elevados índices de homicídio no país, proporcional à sua população. Houve uma inversão a partir dessa força-tarefa. Agora, dentro daquilo que eu coloquei, quer dizer, o governo federal está assumindo a sua responsabilidade. Quer dizer, há um convênio, foi assinado com o governo estadual, essa força-tarefa está assumindo as suas funções, eles designarão 300 policiais de elite da Polícia Federal que serão deslocados para o Rio de Janeiro. Espera-se que se inicie aí um processo de inteligência, fundamentalmente, porque não é possível, dentro da realidade do Rio de Janeiro, todos sabemos, está sendo repetido a todo momento, que as drogas e as armas entram, não são produzidas ou fabricadas em nosso estado, e é evidente que isso ocorre por facilitação ou por ineficiência de investigação correta. Quer dizer, aqueles que são destinatários, os traficantes que aparecem aí como elementos perigosos, recebem essas armas. Fabricação suíça, austríaca, israelense. Não é possível que negocie isso externamente. É lógico que não. Então, isso exige uma investigação profunda. O Paraguai pode ser uma porta muito importante. Aí também, mas aí aquela questão. Fala-se muito nas nossas fábricas, Taurus e Rossi, no Rio Grande do Sul, elas são grandes exportadoras para o Paraguai, mas parece que isso fica apenas na fachada, retornam. São exportações que não se concretizam, acabam sendo desviadas para o estado do Rio de Janeiro e para outros estados. Então, essas questões aí de investigação é que tem que ser adotadas. Por outro lado... coisa, o senhor que tem já uma boa experiência, uma rica experiência nessa área, o senhor não acha que as Forças Armadas, não apenas a Polícia Federal, porque cabe à Polícia Federal reprimir o tráfico de droga e o tráfico de arma, mas as Forças Armadas não deviam ser utilizadas pelo menos na vigilância das fronteiras, para evitar o contrabando nas fronteiras, sobretudo nesses pontos delicados como Paraguai, Bolívia, aquele Dom Juan Cabaleiro, tem lugares aí conhecidos que se compra pistola em Mato Grosso à luz do dia. Pistolas de 9 milímetros, que são das Forças Armadas, de uso exclusivo da polícia ou das Forças Armadas. Eu concordo, desde que as Forças Armadas não sejam afastadas de sua destinação constitucional. Cumprindo seu papel, realmente, defendendo as nossas da destinação constitucional. Exato, claro. A soberania nacional. A fronteira seca, Tarcísio, eu estive uma vez na CPI do narcotráfico, naquela área do Acre, do Mato Grosso, é uma coisa incrível. O efetivo da Polícia Federal era, na época, de 28 homens para toda aquela fronteira. Isso é uma coisa absolutamente ridícula. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. Então, o apoio das Forças Armadas nessa área de fronteiras lá e também na parte de inteligência marítima também é essencial. Inteligência, serviço secreto. Também. Eu discordo frontalmente. No apoio? Não. Eu discordo frontalmente que as Forças Armadas devam ser mobilizadas para qualquer conflito que tenha um brasileiro envolvido. Seja ele bandido, seja ele homem correto, gente de bem. Porque a função das Forças Armadas não é... Ela devia ter na Constituição uma proibição expressa das Forças Armadas se envolver em atividades que o inimigo... Porque Forças Armadas não tem... Ela tem inimigo, pela natureza dela. O inimigo fosse um brasileiro, em qualquer circunstância. O que é necessário é entender que segurança necessita de aplicação de dinheiro público. É uma política pública que o governo federal e os governos estaduais não têm aplicado o volume de recursos necessários para a montagem de instituições com homens preparados, adequados, adestrados, com um bom nível tecnológico para o exercício da informação. Eu creio que, ao invés de se fugir do problema trazendo as Forças Armadas e que não deram, nunca quando elas foram mobilizadas deram certo, deveria se criar reprimir a entrada de armas, entrada ilegal de armas. Polícia, isso é poder de polícia, quem faz isso é polícia. Então, deveria ter uma polícia de fronteira, como nós, com a costa que temos, deveríamos ter uma polícia marítima,
com o poder de polícia, que não tem nada a ver com Forças Armadas. Eu me lembro quando era governador... A Polícia Federal já tem essa divisão de fronteira. Mas isso é função dela. Então deveria era levar mais gente, adequar, aparelhar, melhorar, porque isso é função de polícia. Numericamente, a Polícia Federal... E não de Forças Armadas. Armadas. O efetivo atual dela é 6 mil homens. É, brincadeira. Muito aquém da realidade. Agora criaram 3 mil cargos, que significa um aumento governador de 50%. Moreira, o senhor sabe que os Estados Unidos são uma democracia modelar. Os Estados Unidos, em momentos cruciais da sua história, já usaram as Forças Armadas até quando houve problemas de conflitos raciais gravíssimos que ameaçaram a unidade dos Estados Unidos, eles usaram as Forças Armadas. Agora, o contrabando de arma no Brasil chegou a um ponto de sofisticação e de uma escala tal que as Forças Armadas, que têm serviço de inteligência, já podiam ter sido utilizadas de maneira adequada, sem precisar envolvê-las em ações policiais. Não, Tarcísio, não usaram as Forças Armadas, não. Me desculpa. A estrutura americana, eles, para resolver conflito de natureza político-social, que você citou um caso deles, e tem outros vários, existe a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela é polícia, ela não é Forças Armadas, ela é polícia, comandada pelo governo federal. Mas já houve emprego do Exército americano. Comandado pelo governo federal e que ela é mobilizada pelo governador quando tem conflito social, político-social grave, que o governo não tem condições de enfrentar. Aí ela é mobilizada. Se você pega a Guarda Costeira americana, ela tem um aparelhamento maior do que muitas marinhas do mundo. E muito grande em relação à Marinha Americana. Então, eu sou contra. Eu sou contra porque toda a experiência brasileira de uso de Forças Armadas nesse conflito acaba agredindo direitos políticos, direitos humanos. No caso de Volta Redonda, eu era governador, eu liguei várias vezes foi intervenção militar para o chefe do SNI, na época ainda tinha SNI, dizendo da inconveniência do uso das Forças Armadas, deu no que deu, mataram. Porque as Forças Armadas, ela tem inimigo, ela ocupa espaço físico. Isso nós estamos de acordo. A repressão ao contrabando de armas não seria isso. É a polícia, isso é poder de polícia. É a Polícia Federal que deve ser fortalecida. Eu considero o seguinte, evidentemente, o papel das Forças Armadas não é um papel de policiamento, nem menos questão de segurança, que é uma questão eminentemente civil. Agora, hoje, no nosso estado, em algumas áreas do país, a situação é de excepcionalidade. E aí eu defendo medidas de exceção. Quer dizer, um apoio das Forças Armadas nas investigações, no controle das fronteiras, eu sou favorável. Sobretudo o contrabando de arma, que chegou a um ponto... Eu sou favorável, aí não... E aquela questão também, a questão do repasse das verbas, é outra observação que tem que ser feita. E aí manifesto também minha concordância com o deputado Moreira Franco, no sentido de que o governo federal não pode ser um mero repassador de recursos, como era feito anteriormente. Quer dizer, se não reduzir os índices, não repasso, e ficava aí passando o pito nos governadores do estado, em absoluto. O governo federal tem que assumir a sua parte, como está fazendo, e liberar recursos mediante um convênio. O recurso está sendo liberado na medida em que os estados tenham firme a sua adesão ao sistema unificado. E como disse o deputado Moreira Franco, esta é uma questão que deve ser tratada como razão de Estado. Não pode ter conotação de natureza político-partidária. Deve ser tratada impessoalmente. Por isso que a situação no Rio de Janeiro não vai melhorar logo, porque foi tratado outra vez de forma política, com a escolha do ex-governador, marido da governadora, para secretário de Segurança. Um equívoco aí. Alguém que não é do ramo, está aí fazendo política de uma coisa séria e grave. Essa é uma questão. O senhor acha um erro político? Eu acho. Foi uma jogada de alto risco e... De altíssimo risco. Por que ele adotou, a não ser por uma razão de natureza política? Não há justificativa para alguém que foi governador do Estado assumir uma Secretaria de Segurança na situação como essa. Olha, eu não. A avaliação que eu faço não é... Que é uma missão de alto risco? Isso sim, claro. De risco político. Acho até que era inevitável. As circunstâncias políticas e partidárias que viviam, o casal Mateus vivia no Rio de Janeiro, isso aí era inevitável. Agora, eu não creio que tenha sido
ruim do ponto de vista político-administrativo. Porque, na realidade, o que nós estávamos observando é que não havia autoridade. O conflito aberto entre o responsável pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Mas não é conflito escondidinho, não. Era conflito na televisão, um desacatando o outro, um desautorizando, ia para o quartel, para as delegacias e lá o conflito público. Nesse ambiente estava sendo fortalecido o crime organizado, a autoestima dos criminosos estava ainda aos píncaros. Então, eu acredito que, do ponto de vista político, a governadora colocou alguém que tem autoridade política, autoridade administrativa e até afetiva, mas principalmente político-administrativo. Então, eu acredito que, no caso concreto, nas circunstâncias dela, a melhor opção foi essa. Quer dizer, se vai dar certo, eu não sei. Isso é outro problema. Todos nós torcemos para que dê certo. Mas politicamente ela estabeleceu autoridade no terreiro. É que ele tem autoridade, como disse o governador, ele tem autoridade, né? O marido da governadora é ex-governador, tem autoridade? Tem. Agora, deputado Antônio Carlos Biscaia, o senhor tem algum tipo de restrição à postura que o governo Lula tem adotado através do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, em relação ao tratamento que o problema da segurança pública no Brasil deve ter da parte do Estado? Não, eu acho que o ministro assumiu seu papel, e seu papel de ser aquele responsável pelas diretrizes de segurança pública no país. Uma das propostas nossas, Tarcísio, na fase de preparação do programa de governo, era no sentido de ter uma Secretaria Nacional de Segurança com nível de ministério. Durante a transição, essa ideia foi abandonada por alguma razão. E a Secretaria Nacional de Segurança permanece como departamento dentro do Ministério da Justiça. Devia ter status de ministro. Isso não foi feito por alguma razão, desconheço qual tenha sido. Agora, o ministro está cumprindo seu papel e muito bem. Mas, pela gravidade do momento, o que nós estamos verificando é que, na realidade, a prioridade das ações do Ministério da Justiça estão sendo na área de segurança. Ele tem múltiplas atividades, mas está tendo que priorizar aquilo que é mais importante, como foi assinalado aqui. Então, isso está certo, né? Está certo, porque é a questão mais séria. Então, o ministro da Justiça hoje, o Ministério da Justiça está voltado em suas ações, principalmente para essas questões. Agora mesmo, nesse momento em que a Câmara irá apreciar projetos, esse contato está sendo permanente, porque eu coordeno a bancada do PT na área de segurança. Então, o contato é permanente na seleção de projetos. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho afinado com o Ministério da Justiça no sentido de enfrentar esse grave momento que atravessamos no campo de segurança pública. Eu queria agradecer aos senhores pela sua presença aqui, o deputado Moreira Franco, o deputado Antônio Carlos Biscaia, agradecer, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Semana de Segurança Pública prevista para o fim de maio, os deputados vão analisar projetos que tratam do crime organizado, narcotráfico e da lavagem de dinheiro. São propostas aprovadas no ano passado pela Comissão Mista de Segurança Pública. Duas estão prontas para ir ao plenário da Câmara. A da lavagem de dinheiro, que coíbe o uso do sistema financeiro para fins ilícitos, e a proposta que cria o Sistema Nacional Antidrogas. Sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, Luiz Eduardo Greenhalgh, que é de São Paulo, e com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputado Greenhalgh, eu queria começar pelo senhor. Não é a primeira vez que o Congresso anuncia um pacote de medidas para combater a violência, pelo menos em duas outras ocasiões, os deputados discutiram esses projetos, que foi na questão do assalto ao ônibus 174 no Rio de Janeiro e quando o ex-prefeito de Santo André foi assassinado. Dessa vez, que propostas serão abordadas, que propostas serão votadas? É interesse
do presidente João Paulo de estabelecer uma semana de esforço concentrado da Câmara dos Deputados em relação às questões de segurança pública. Existem matérias que estão em tramitação normal, essas matérias vão ser aceleradas, de tal forma que a Câmara dos Deputados possa dar ao Estado brasileiro um sistema de legislação moderna que possa dotar o Estado para combater, de instrumentos para combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Quantas propostas são? Veja só, antes disso eu queria dizer que é a primeira vez, é verdade que cada vez que tem um crime de repercussão nacional, o Congresso toma medidas e depois as coisas vão esfriando. Mas dessa vez é a primeira vez que vai ser uma semana articulada. De manhã vão haver debates temáticos, tá certo? sobre esses projetos que estão em pauta. À tarde o plenário da Câmara vai debater e votar, aprovando essa legislação, e tudo isso vai estar linkado com as assembleias legislativas dos estados e muitas das capitais. Então, nós vamos fazer uma semana de uma grande audiência pública, de uma grande mobilização nacional nos parlamentos, tanto o Parlamento Federal como os parlamentos estaduais. Eu tenho a impressão que desta vez é para valer. Quantas propostas são? Queria que o senhor dissesse pelo menos uma, que seria a principal, a do Sistema Nacional Antidrogas, por exemplo? Não, a do Sistema Nacional Antidrogas, a da lavagem do dinheiro, a lei que, se for aprovada, é a mais moderna do ponto de vista mundial, mais moderna que, inclusive, a existente na Itália, que é a lei de combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Nós temos modificações nas disposições do Tribunal do Júri, nós temos o Sistema Nacional de Polícia, nós temos a legalização institucional das guardas civis no Sistema Nacional de Segurança Pública. Então, são projetos muito interessantes, tá certo? A Comissão de Constituição e Justiça fez uma lista, a Comissão de Segurança Pública fez outra lista. Esses projetos estão sendo discutidos e debatidos diretamente com o presidente João Paulo. Ele está escolhendo a forma e o momento de fazer isso. E ele está envolvido diretamente, pessoalmente, nessa proposta. Deputado Moreira Franco, o senhor que já foi governador do Rio de Janeiro e agora também com a nomeação do Garotinho, o marido da governadora Rosinha Mateus, para a área principal do Rio de Janeiro, que é a área que está em crise de segurança pública. Existe alguma proposta aqui no Legislativo que ajudaria a melhorar a situação atual do Rio de Janeiro? Olha, essas propostas todas, elas terão um efeito positivo no combate à criminalidade, não só no estado do Rio de Janeiro, quanto no Brasil. E creio que, como disse o deputado Greenhalgh, é um momento importante, já que mobiliza não só o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, a opinião pública. Agora, nós temos que ver que essa questão da segurança pública, ela hoje, na minha opinião, exige uma política pública. E política pública não é definida aqui no Parlamento. Nós aqui definimos o aparato legal. Eu estou absolutamente convencido que não só para enfrentar a questão do Estado do Rio de Janeiro, como para enfrentar a questão do crime organizado no Brasil, é necessária uma política pública de segurança diferente da que vem sendo adotada. Como também eu estou convencido de que, da mesma forma que o governo Fernando Henrique, para ter como referência, teve no combate à inflação e na busca da estabilidade monetária o principal aspecto da ação governamental, a marca da ação governamental, a prioridade, eu creio, não tenho dúvidas, que no governo do presidente Lula a questão da segurança pública, do combate ao crime organizado será a grande questão, o grande problema, aonde o sucesso da sua atuação no governo vai se expressar. Por isso, eu creio que deve já as autoridades do governo federal se imbuírem desse sentimento e começar a ter atitudes que correspondam, por exemplo, a que tiveram quando da necessidade de tirar o Fernando Beiramar do Rio de Janeiro. Foi uma ação rápida, ligeira e eficaz.
Eu acredito que é necessário que o governo se organize para isso. No caso do Rio de Janeiro, a quem ou a que o senhor acreditaria a falência do sistema de segurança pública? É porque o crime é realmente mais organizado no Rio de Janeiro ou é incompetência da autoridade pública? Olha, eu creio que tem as duas coisas e eu até acrescentaria uma outra. Mas isso não é só no Rio de Janeiro. Há 20 anos atrás, esse problema surgiu de maneira mais expressiva no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, as autoridades federais e dos outros estados não entendiam dessa maneira, achavam que isso aí era uma questão do Rio de Janeiro. E o crime se organizou e hoje é uma questão nacional. Além desses dois aspectos, eu vejo um outro gravíssimo, que é a questão da corrupção policial. Esse caso, por exemplo, do tiro na Universidade Estácio de Sá, decorreu de uma resposta do crime organizado com apoio da comunidade na qual ele está inserido ao que se chama lá no Rio de Janeiro de mineira. Mineira é uma extorsão feita por policiais. Eles sequestraram duas pessoas ligadas ao tráfico e estavam cobrando dinheiro para pedágio para assaltá-los. E a resposta que eles tiveram foi uma resposta que corresponde, lamentavelmente, ao absurdo que é uma autoridade pública com poder policial, usando uniforme e arma, praticar um crime que é muito mais grave do que um crime quando não é praticado por uma autoridade pública e sim por um bandido. Então, essa questão da mudança da legislação policial no Brasil, desde do detalhe de entendimento de que um policial não é um servidor público igual aos outros. É muito diferente. E na medida em que é tratado como um servidor público igual aos outros, é dificílimo você tirar um policial corrupto. Tira o Tribunal de Justiça corretamente, porque a lei garante isso, faz com que ele retorne. Se desgasta a autoridade pública, o governo se fortalece com essa medida, o crime organizado que se sente muito mais seguro para praticar os delitos que pratica. Então, eu acredito que é necessário repensar a legislação das polícias. E no caso do governo federal, e especificamente no caso do Rio de Janeiro, eu estou convencido de que o governo federal deveria adotar uma política mais agressiva, não pela palavra, mas pela ação, de organizar uma força-tarefa com a responsabilidade de combate ao crime organizado. E essa força-tarefa deveria começar a atuar no Rio de Janeiro. Esse combate, ele tem muitos aspectos que a legislação federal permite a mobilização do aparelho federal para a prática desse combate. E mais ainda, com poderes, e aí se tivesse até que se exceder um pouco do ponto de vista legal, com poderes de atuação efetiva nas investigações. Por que isso? Porque, lamentavelmente, o aparelho policial dos estados, ele está de tal maneira, principalmente dos grandes estados, está de tal maneira acompliciado com as práticas do crime organizado, que fica extremamente difícil só o aparelho policial exercer essa função. Então, eu sugiro até isso ao deputado Greenhalgh, que é do governo, que leve essa proposta. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele entrou na questão das polícias. Uma solução seria a unificação do trabalho das polícias civil e militar? Tá, eu sou favorável, defensor da unificação. A experiência... Deixa eu trocar aqui uma informalidade aqui. Eu acho que sobre segurança pública virou um assunto nacional e virou um assunto como se fosse o futebol. Todo mundo discute a escalação da seleção brasileira na véspera do campeonato mundial e todo mundo dá palpite na segurança pública. Acontece que na questão de segurança pública é ciência. Tem métodos que dão certos, métodos que dão errados. Tá certo? Por exemplo, é inteligência. A polícia brasileira é completamente desconexa. Eu investiguei o caso Celso Daniel e foi uma disputa. Tá certo? O delegado que era de Itapecerica, onde o corpo foi achado, queria ser o presidente do inquérito.
O delegado de Santo André queria ser o presidente do inquérito, porque, afinal de contas, o prefeito era de Santo André, tá certo? E o delegado do DHPP queria ser o chefe do inquérito, porque, afinal de contas, ele foi morto, tá certo? E o DHPP pegava. São 3 polícias no caso. São várias polícias. Entendeu? Agora, eles não se entendem. Isso aqui não é o Tabajara Futebol Clube. Você precisa de fazer com que haja inteligência, fichário único, troca de informações, entendeu? A força-tarefa que o deputado Moreira Franco fala, o governo federal, olha, eu vou defender o governo Lula, tá certo? Por que eu vou defender o governo Lula? Porque foi o primeiro governo que chegou e falou assim, esse assunto de segurança pública é um assunto nacional e é federal. Até agora se jogavam as responsabilidades para os governadores. Agora não. Nós fizemos força-tarefa para combate ao crime organizado no Espírito Santo, com um belíssimo resultado. Nós estamos fazendo força-tarefa no Rio de Janeiro e já mandamos até o Exército Nacional no Rio de Janeiro. O que precisa, Aline, se você me permite concluir, é que as pessoas falem menos e ajam mais. Quando o governador Garotinho, por quem eu tenho respeito, nutro simpatia, foi numa última tentativa do governo da sua esposa, tá certo? Indicado como secretário de Segurança, ele devia dizer, olha, ela disse, eu estou indicando o que eu tenho de melhor, que é o meu marido, tá certo? E ele devia dizer, e eu vou dar de mim o que eu tenho de melhor para a governadora. E encerrar isso. Mas na hora que ele fala assim para o bandido, pode vir quente, que eu estou fervendo, vocês vão ver o que vai acontecer, agora é para quebrar, não sei das quantas, ele estabelece um desafio ao crime organizado, que o aparelho policial do Estado não está preparado para enfrentar. Então, na primeira oportunidade, o crime organizado vai mostrar para ele que com basófia não se faz, não se age na questão. Então, tem que falar menos e agir mais. E agir com inteligência, unificando as polícias. É difícil. O senhor falou na questão da unificação das polícias. O governo federal já não está fazendo isso com o Sistema Único de Segurança Pública, com delimitar as áreas geograficamente, trocar informações? Não, o governo federal tem um longo trajeto, tá certo? Primeiro, eu acho que tem que equipar a Polícia Federal, abrir concurso na Polícia Federal. A Polícia Federal, em termos do território nacional e das suas competências legais, é uma pequena polícia. Ela tem que ser uma grande polícia, tá certo? Não é? Segundo, tem que usar... Eu sou defensor de uma proposta que nem o governo atual está tendo facilidade de colocar, mas eu sou favorável, tá certo? Que as Forças Armadas nos ajudem na questão de segurança pública. Porque não é... O problema de segurança pública, como o deputado Moreira Franco falou, mesmo é uma questão com aquele nacional. incidente no Rio, deputado, do professor que perdeu a vida? Não há problema, mesmo com aquele incidente. O senhor acha porque que as Forças Armadas virou uma questão de segurança nacional. E as Forças Armadas têm que fechar as nossas fronteiras, têm que destruir os campos de pouso de tráfico de entorpecentes. Tá certo? Hoje se entra e se faz contrabando no Brasil com muita facilidade. Nós temos uma fronteira grande marítima, nós temos um espaço aéreo importante, nós temos uma fronteira terrestre muito grande. Mas Por que não que as Forças Armadas não podem estar conectadas no Sistema Nacional de Segurança? Qual é o captus diminucio? Qual é a diminuição? Olha, todos são patriotas. Não para o policiamento Posso dar uma... Não para o policiamento ostensivo. Isso eu sou contra, tá certo? Mas fechar as fronteiras, as Forças Armadas têm que fazer isso, nos ajudar nessa situação. Destruir as pistas de pouso clandestino tem que fazer, verificar o ingresso fora dos postos de aduana tem que fazer. Combater o contrabando tem que nos ajudar. Ô, Grijaldo, o problema das Forças Armadas, e eu estava inclusive no governo quando houve aquele incidente em Volta Redonda, sim, e eu me coloquei na época contrário à utilização das Forças Armadas e dizia eu, se não me engano, ao general Ivan, que era o SNI, na época tinha SNI, que hoje é a Segurança sim, Institucional, não é isso? Que achava que não deveria mandar as Forças Armadas por uma questão de treinamento. Você foi muito feliz quando disse que é fundamental você ter pessoal qualificado, cientificamente preparado, metodologicamente preparado para o combate ao crime, até porque a diferença do aparelho policial que nós temos hoje e o crime organizado, do ponto de vista tecnológico, de organização, é brutal. O crime organizado é muito mais organizado do que o aparelho policial. É verdade. E as Forças Armadas, na situação que está hoje, eu acho que elas não têm preparo adequado para esse tipo de combate. Colocar as Forças Armadas na rua,
para fazer... policiamento ostensivo? Não é policiamento ostensivo. Para ir buscar bandido, combater bandido, investigar bandido, nós não temos, não só o Exército Brasileiro, mas o Exército, de modo geral, ele não tem, na sua qualificação, ele não tem treinamento, qualificação para esse tipo de tarefa. Mas ele tem, deputado Moreira, acho até serviço de mudar. Informações, ele tem mas informações que são... fim. Não, veja só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse tipo de purismo... Não também... é purismo. Não, mas veja só, esse tipo de purismo... político. É um purismo ideológico, político. Que é um purismo que não foi São usado forças durante... de constituições de origens diferentes, Não, que foram totalmente. preparadas Mas para serviços diferentes. Mas minha filha, politicamente para me diferente. prender, serviram para reprimir a subversão no Brasil. Mas na época da ditadura. Não, mas era na época da ditadura. E qual é o problema? diferentes. Se O não problema fosse é que as nós Forças vivemos uma Armadas... democracia, Sim, Reinaldo. e se fosse as Forças Armadas naquele momento, também a destinação constitucional delas não serviria para aquilo. Então, veja só. Não, veja só, eu quero falar uma coisa. Bom, um avião entra no passar... território nacional. Esse avião está carregado de cocaína. A FAB fica sabendo que aquele... O que ela faz? A lei não permite que a FAB Mas tem que permitir. Então, nós temos que mudar a lei. Mas eu estou defendendo a Veja mudança. o governo Fernando Henrique. Estou defendendo mudança. Acho que tem que ter sistema de informação. Para isso, claro. aí sim. Não. Aí, eu gostaria de entrar... As forças, a aeronáutica poderá intervir por invasão do espaço aéreo. Não é porque tem cocaína. Uma alta patente das Forças Armadas, da Aeronáutica, outro dia, me disse num almoço informal. Falou, olha, nós detectamos, nós obtemos a informação, nós informamos. E quando a gente sobe para fazer baixar o avião, tá certo? Os traficantes dão risada da gente, porque a gente não pode fazer nada. Mas é a lei. Dão risada. Então deve estar na semana de segurança. O narcotráfico está acabando deve no estar Brasil, na semana gente. de Olha, eu até sugiro que inclua na semana de segurança esse aspecto, fazer um debate. Que já há um consenso nacional de que as Forças Armadas deveria ter, ou melhor, a aeronáutica deveria ter autoridade legal para intervir e abater, se necessário. Como é que se faz isso? Através de um projeto de lei? É lei. É mudança na Constituição? Não, é lei. Não, é lei. É lei. Lei ordinária? Inclusive, nós já aprovamos aqui a lei, falta sancionar. Pois é. Mas, entendeu? O problema é o seguinte, as Forças Armadas são patrióticas e elas têm que entender que ou a gente destrói o crime organizado e o narcotráfico, ou nós não temos futuro para a nossa juventude e para o nosso país. Agora, me diz uma coisa, eu gostaria de perguntar, é a mesma pergunta para os dois. Essa questão que a gente discute das Forças Armadas, das polícias, isso se resolveria de alguma forma com a desconstitucionalização das polícias, cada estado resolvendo quantas forças policiais teria? O ministro da Justiça já falou que quer discutir, quer estudar esse assunto. Deputado Greenhalgh. Eu sou favorável. Cada estado tem um tipo de desenvolvimento. Uma coisa é a situação do Piauí, desculpe-me. Outra coisa é a situação do Rio de Janeiro, do ponto de vista do narcotráfico e do crime organizado. Mas em que ajudaria a combater a violência? Não, você se adaptaria mais, teria condições. Por exemplo, usar a Guarda Civil, as guardas civis municipais integradas no Sistema Nacional de Segurança Pública. Qual é o problema disso? Entendeu? Hoje, o que a Constituição diz é que a Guarda Civil Municipal não pode andar armada e vai guardar só o próprio municipal. Lá em São Paulo, a Guarda Civil serve hoje somente para ficar tomando conta de creche, escola, hospital, pronto-socorro. Tá certo? E mais uma vez o mesmo episódio. Quando eles vão prender, eles são obrigados, depois de prender, entregar para a polícia militar, para o delegado. Mas eles morrem também no crime, na luta contra o crime organizado e morrem desarmados. Nós precisamos mexer nisso. Eu estou falando isso com você porque eu revi a minha posição nesta questão. Eu fui um dos que defendi, tá certo, publicamente, que a Guarda Civil não tinha que ter nenhum papel no sistema de segurança pública. Eu hoje acho que tem, porque o crime organizado multiplicou-se geometricamente e nós não andamos. Deputado Moreira Franco. Olha, eu fico feliz em ouvir o deputado Greenhalgh dizer sobre essa revisão. É verdade. Eu acredito. Eu lhe conheço há muito tempo, sei que você é uma pessoa séria e íntegra. E as pessoas íntegras e inteligentes, elas fazem uma revisão da posição e eu acho isso positivo. Porque quando eu fui relator da reforma administrativa, você se lembra, eu estava aqui como deputado,
eu tentei discutir essa questão da reorganização do aparelho policial, tanto mudando as atribuições da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque eu acrescentaria aquela confusão que ele detalhou a um fato que é um absurdo na lei brasileira. A Polícia Militar prende, mas ela não tem autoridade, não tem legitimidade para iniciar processo, ela tem que levar uma delegacia da Polícia Civil, que lá o delegado inicia o processo, a investigação, que depois de concluído, sem a presença do Ministério Público, manda para o Ministério Público, e o Ministério Público começa a avaliar, se tiver erro, volta para a delegacia, e nisso o crime está se organizando. Então, eu acho que deveria, eu sou favorável desde aquela época, desconstitucionalizar. Também e acho até mais, a polícia militar, ela não deveria cuidar de conflito social. Ela só deveria cuidar do combate à criminalidade. No Brasil, a polícia militar, ela tem uma tradição política de cuidar de questão política, de conflito social. E ela não deveria fazer isso. Para que deveria se ter uma Guarda Nacional ou uma outra instituição que deveria ser acionada quando fosse necessário para cuidar de conflito político, de conflito social, para que a Polícia Civil e Militar cuidasse exclusivamente do combate à criminalidade. Deputado, a gente tem mais 2 minutinhos para terminar o nosso programa. Eu queria aproveitar para voltar à pauta da Câmara. Queria que cada um de vocês dois falasse um pouquinho sobre uma proposta que está na pauta, que vai entrar na pauta de segurança pública. Deputado Moreira Franco. Olha, eu vou te responder rapidamente em 1 minuto, mas eu não queria falar sobre uma proposta da pauta, porque eu queria acrescentar uma proposta na pauta, também, que é a necessidade do governo assumir, não pela palavra, e não é uma crítica ao governo Lula, porque você não precisa defender ainda. Pode até ser que eu aprenda a fazer uma oposição mais aguerrida e daqui a uns 3 meses eu já esteja afiado e você tendo que defendê-lo. Mas é necessário que o governo intervenha, haja, no sentido de mobilizar os recursos que tem, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, de lavagem do dinheiro, que só o governo federal tem, o Banco Central, a Receita Federal. Essa força-tarefa deveria ser constituída desses elementos, dessas instituições, porque só dessa maneira vai se poder fazer, hoje no Rio de Janeiro, um combate eficaz ao crime organizado. E deveria ter ainda mais a aceitação do governo do Estado para que essa força-tarefa pudesse exercer sobre a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro um papel de referência moral. Porque o grande problema é que, se não for feito isso, o nível de esgarçamento que as instituições policiais no Brasil vivem hoje fica muito difícil. Porque episódios como o da Universidade Estácio de Sá têm um efeito negativo sobre qualquer trabalho absolutamente devastador. E a esperança que eu tenho é de que uma força-tarefa, com essa constituição política, com esse empenho político do governo federal, não iria se acompliciar e praticar essa corrupção devastadora que, lamentavelmente, policiais infiltrados no aparelho policial dos estados estão praticando. Deputado Greenhalgh, o senhor como advogado, que proposta que o senhor gostaria de ver aprovada agora na Semana de Segurança Pública? O projeto de lei de combate ao crime organizado. É um projeto moderno, é um projeto ousado, vai no limite das coisas. Possibilita a infiltração de agente policial na quadrilha, estabelece a delação premiada, entendeu? A pessoa é presa, tá certo? Se ela decide colaborar, tá certo, com as autoridades, né? Um procedimento especial de combate ao crime organizado. Eu digo a você, se esse projeto de lei for aprovado, esta peripécia, essa peregrinação desse Fernando Beiramar estaria suspensa, porque nós vamos construir presídio especial para os chefes do crime organizado. É uma lei inspirada, esses presídios, veja só, é uma lei muito inspirada, tá certo? E mais moderna
do que a legislação italiana que foi feita na Operação Mãos Limpas, tá certo? Este projeto é um projeto padrão, é um projeto modelo e eu acho que nós devíamos fazer. Mas além dele tem a Guarda Civil, tem a unificação das polícias, tem a modificação das regras do Tribunal do Júri, tem a questão do cárcere privado, tem tipos de sequestro, a questão, né, dos novos tipos criminais de sequestro. Então, vai haver um panorama geral sobre este tema. Só para terminar, no caso de Fernandinho Beiramar, ninguém quer o traficante. E como é que a gente vai construir um presídio só para traficantes? Que Estado vai construir Deixa eu falar uma coisa para você. O problema não é o lugar onde ele fica, é como ele fica neste lugar. Eu sou de uma pequena cidade no Vale do Ribeira, Iguape. Iguape tem uma delegacia de polícia, não tem presídio. Ele poderia ficar lá, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque se ele ficar e as autoridades o vigiarem de tal forma que ele não exerça contato para fora, ele é uma pessoa afastada do crime. O ministro Márcio Tomás Bastos falou ontem uma frase que eu acho que simboliza o que eu penso nesse assunto. O Fernandinho Beiramar, você tem que pôr ele num lugar onde ele não tenha contato com a sua organização criminosa. É só essa. Ele cresce na medida em que ele tem celular, ele cresce na medida que há corrupção dos agentes penitenciários, ele cresce na hora que ele tem um tratamento diferenciado no presídio, ele transforma o presídio num escritório, num colégio interno, de tal forma que ele continue praticando. Qualquer Fernandinho Beiramar, se você puser numa pequena delegacia, mas não deixar ele se comunicar com a sua organização criminosa, ele estará fora de combate. Posso dar uma pitada rápida Claro. teu raciocínio, por causa do tempo? É o seguinte, ele cresce também quando nenhuma autoridade com responsabilidade de comandar o sistema penitenciário brasileiro se dispõe a venha cá, vem aqui. Isso, para mim, é absolutamente desmoralizante para a autoridade. Verdade. O que isso fortalece as organizações criminosas é de uma maneira brutal pelo exemplo. Então, eu acho que o governador de São Paulo, nesse aspecto, está fazendo um desafio. O presídio de Presidente Bernardes, vai tê-lo lá. E há o compromisso de não deixar falar com ninguém. Se não deixar falar com ninguém, tá certo? Fazer contato, ninguém criminoso, tá certo? Família, isso não significa família, advogado e tal. Agora, advogado também tem... Advogados, tá certo? Advogado, mas o advogado tem que estar no cumprimento... Não há problema, tem 10. Desde que seja no singular... Tem 10, um trata da conta bancária, outro trata dos contatos no Rio de Janeiro, outro trata... Não pode. É advogado para exercer a defesa dele no processo, ele tem direito à defesa. O que ele não pode é usar o advogado, nem o seu advogado, um instrumento de ligação, um elo de ligação dele com a quadrilha, com a organização criminosa. Ok, eu conversei então com o deputado Moreira Franco, que é do Rio de Janeiro, e com o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que é de São Paulo. Agradeço a presença de vocês aqui no debate e a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.